Eu já tenho dito algumas vezes, como outros deputados também, sobre a situação do país. Mas a situação, ela é crítica, e eu acho que alguns poderosos homens públicos da República Brasileira estão perdendo qualquer vestígio de pudor, de moralidade, de ética, de vergonha na cara e de respeito pela população. Eu citei já uma vez aqui, muitos conhecem, os famosos discursos de Cícero no Senado Romano no ano 63 a.C., quando Cícero pronunciou seus discursos contra o senador Catilina. Todos conhecem, e às vezes em textos jornalísticos é usado, a frase da pergunta de Cícero: até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Cícero se referia, e as catilinárias, assim ficaram conhecidas, de Cícero, são textos muito interessantes, é um discurso belíssimo que Cícero fez, isso em 63 a.C., no Senado Romano. Catilina era um senador não confiável, as pessoas desconfiavam muito dele, e ele começou a armar uma série de situações envolvendo-se em corrupção, planejando um golpe contra o Senado e contra a República Romana. E Cícero confronta Catilina nesses discursos, que começa com a pergunta: até quando abusarás de nossa paciência? Ontem, vendo o discurso do senador Aécio Neves, do meu partido, eu lamento e me entristeço em ver uma pessoa subjugar a inteligência de uma nação com um discurso como aquele, dizendo que foi envolvido numa trama. Ora, deputado Dr. Hércules, o senhor que tem uma vasta experiência, envolvido, pobre Aécio, ingênuo Aécio, envolveu-se sem perceber com um bandido como o Joelis Batista. Da mesma forma, Dr. Hércules, e aí do seu partido, o presidente da República atual, Michel Temer, também tenta de alguma forma dizer que não sabia e que recebeu ali o Joesley para uma conversa. Ora, recebeu no palácio, na calada da noite, sem registro, sem agenda, sem ninguém saber, uma pessoa que ele mesmo diz que é bandida. O que é essa gente, o que Michel Temer imagina, o que Aécio imagina, assim como outros, eu poderia citar Romero Jucá, Lula e tantos outros, imagino que a população brasileira é. Isso é abusar da paciência dos brasileiros. E isso lembra muito o discurso de Cícero, sim, quando ele pergunta: até quando, Catilina, abusarás de nossa paciência? Nós poderíamos substituir o nome Catilina nas catilinárias de Cícero por Aécio, por Temer, por Romero Jucá, por Lula e por uma infinidade de outros que deveriam se dar ao respeito, de ter um pouco de dignidade, um pouco de grandeza e, sobretudo, um pouco mais de respeito à inteligência do brasileiro. É sabido que a maior parte dos brasileiros tem sim um nível cultural relativamente baixo. Nosso tempo de escolaridade, o grau de escolaridade no Brasil, ele não chega a 8 anos em média de estudo. Realmente é muito baixo, e uma parte da população tem realmente um baixo grau cultural. Mas a população não é tão burra que ela não consiga entender o que está acontecendo. Então, aqui no Brasil, se tem as provas concretas, as gravações, as imagens, e as pessoas continuam dizendo: não fui eu, fui envolvido nesta trama, estão querendo me destruir, eu vou provar a minha inocência, com provas robustas ali, mostrando as pessoas fazendo o que até o diabo duvida. Isso é uma cena muito triste, isso é uma época muito triste do nosso país.
As democracias maduras, e eu não estou dizendo que nós deveríamos nos comparar a elas, nós deveríamos vê-las como exemplo. Uma suspeita sobre um primeiro-ministro é suficiente para que ele próprio peça demissão do cargo, por vergonha. Nos países orientais, como a Coreia do Sul e principalmente o Japão, as pessoas se envergonham de tal forma que às vezes cometem suicídio. Eu me lembro, alguns anos atrás, que, salvo engano, o ministro da Agricultura do Japão descobriu-se que ele estava envolvido em uma maracutaia. De vergonha, ele se suicidou, assim como o seu principal assessor. Então, eu não estou sugerindo aqui que os corruptos brasileiros sigam este caminho, mas que tenham um pouco de dignidade. Recentemente, e o deputado Enivaldo dos Anjos, que também tem uma longa carreira na vida política, deve lembrar lê muito e acompanha a política internacional, Helmut Kohl, premier da Alemanha, foi um dos maiores estadistas, é considerado um dos maiores estadistas do século XX. Ele foi um dos grandes responsáveis por um dos maiores acontecimentos históricos da humanidade, que foi a reunificação das Alemanhas no final dos anos 80, começo da década de 90. Pois bem, descobriu-se na Alemanha que o partido de Helmut Kohl estava envolvido em algum tipo de corrupção e que tinha usado ali algum tipo de dinheiro não contabilizado em eleições. Foi o suficiente para que um dos maiores estadistas do século XX caísse no anonimato. Helmut Kohl morreu tem 2 semanas, aproximadamente. Mas a maioria das pessoas nunca mais tinha ouvido falar dele, desde os anos 90. Olha a estatura e a envergadura desse estadista. Então é isso que acontece nas democracias, onde as instituições funcionam e onde os políticos e os homens públicos, não só os políticos, os homens públicos têm vergonha na cara, têm dignidade, têm honra e respeitam a inteligência da sociedade. Não bastasse esses discursos sem pé e sem cabeça de homens como Michel Temer, como Aécio Neves, como Lula, como Romero Jucá, tem aí dos ministros do Supremo. Na semana passada, olha só, isso é vergonhoso, isso é antirrepublicano, isso é antiético. Num dia antes de ser escolhida a nova procuradora-geral, Michel Temer jantou com Gilmar Mendes e Moreira Franco, outro delatado pela Lava Jato, para ali combinar provavelmente quem seria o escolhido da lista tríplice. Sem fazer agenda, não constava na agenda oficial nem do presidente, nem do Gilmar Mendes. Ora, isso não é reunião, isso é conchavo. Agora, isso foi há 1 semana atrás. Ontem à noite, novamente, Gilmar Mendes encontrou-se com Michel Temer, novamente, sem que a agenda oficial, nem do presidente, nem do Supremo, tivesse registrado essa reunião. Só depois que a imprensa descobriu, é que foram lá e retroativamente colocaram essas agendas, tanto na agenda oficial do Gilmar Mendes, como do próprio Michel Temer. Ou seja, aqui no Brasil, nós não temos um Catilina, nós temos vários. Por onde você olha aqui no Brasil, você tem Catilinas. E os Catilinas existentes no Brasil estão unidos nesse momento contra a República. Estão unidos para um golpe contra a República. E o golpe será o de acabar com a Operação Lava Jato e tentar uma reforma mequetrefe, uma reforma eleitoral mequetrefe, para conseguirem se reeleger no ano que vem. E isso significam, ou quem são esses Catilinas hoje? São os caciques caciques não, que os índios merecem respeito. São os manda-chuvas da maior parte dos grandes partidos brasileiros, em conluio com alguns membros das Cortes Superiores de Justiça do Brasil.
Agora, voltando, ao início, a pergunta de Cícero no Senado Romano há 63 anos atrás, no ano 63 a.C., até quando abusarás de nossa paciência? E quando é que o caldo entornar, e quando chegar a época do caldo entornar no Brasil, talvez a gente viva aqui uma situação parecida com a que nós estamos vendo na Venezuela hoje. Muito obrigado, presidente.